Bom dia a todos, novamente. Estamos aí encerrando nossa manhã do Web Media, né, do 27ª edição aí do Web Media. E temos aqui, né, depois de dois painéis aí muito interessantes, né, que Reinaldo e a Carol coordenaram, sobre acessibilidade de dados abertos, temos agora nosso keynote, Diogo Cortis. Muito bom dia, Diogo, como vai? E aí, Adriano, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui Tudo de novo bem. com você. Ah, sempre um prazer, viu, Diogo? Você já é um conhecido, né, aqui no, na nossa comunidade do Web Media e ao longo dos anos sempre traz coisa boa aí, novidade para a gente conversar, né? Então é sempre um prazer, viu? E agradeço muito, né, a participação, o apoio, né? Estava destacando essa semana aí algumas vezes, né, como que o Comitê Gestor, né, o CGI-BR, o NIC-BR, todas as outras instituições vinculadas a ele, são fundamentais para o sucesso do nosso web media, né, para viabilizar, para enriquecer o evento. Então, toda a comunidade da web media é muito grata, né, já são mais de 15 anos, são 16 anos, se eu não me engano, de apoio contínuo, né? Então, assim, isso é muito especial e essencial para o sucesso do evento. E hoje, né, Diogo, nós vamos tratar aqui de computação afetiva na web, né? Uhum. O Diogo vai apresentar aí o conceito dessa computação afetiva, né? O que é o estado da arte sobre isso, né? Emoções, língua natural na web, né? Teoria de emoções, PLN, um monte de coisa aí muito bacana, né? E para quem não conhece aí o Diogo, né? Ele é pesquisador então do seu web aí no NIC-BR, é também professor da PUC São Paulo, é doutor em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC de São Paulo, né? Fez um doutorado sanduíche, né? Em Paris, na Sorbonne, também especialista em neurociência, comportamento, né? Fez um pós-doc lá no laboratório de IA da Universidade de Salamanca, né? Foi pesquisador visitante também, né, de ciência cognitiva na Queen Mary University of London e também finalizou uma certificação em Natural Language Understanding por Stanford, né? Só estudo aí, então o Diogo tem esse currículo muito legal aí que ele vai integrando e cada vez traz mais novidade para nós. Diogo, muito obrigado novamente, em nome de toda a organização do evento, e passo a palavra para você. Valeu. Ótima palestra. Obrigado, Adriano, pelas palavras. Então, de novo, queria saudar todos aí que estão nos assistindo, né? É sempre bom voltar para a Web Media, né? E fico feliz de estar aqui com vocês. E a ideia hoje é falar um pouco sobre computação afetiva na web, que é um tema que eu venho me dedicando aí nos últimos 2 anos, né, com pesquisas mais aplicadas nessa área. Então, a ideia da apresentação assim é dividir mais ou menos em 3 grandes partes. Numa primeira parte, eu vou mostrar um pouco da importância ou de projetos que já estão acontecendo dentro da área de computação afetiva. Depois, propriamente dito, eu vou falar sobre computação afetiva, né, as diferentes teorias de emoções que tem, e depois eu vou comentar de alguns projetos que a gente vem desenvolvendo no seu web, junto com alguns parceiros, sobre computação afetiva na web usando processamento de língua natural, tá? Então, para começar, eu vou mostrar alguns estudos, alguns cases, alguns projetos, algumas coisas que motivaram a gente a estudar isso, tá? Então, um primeiro estudo que eu acho muito legal foi esse estudo que foi publicado por um grupo de um pesquisador que ele chama Jay Van Bavel, que é o último autor aqui desse paper, que ele é um professor da Universidade de Psicologia da Universidade de Nova York, né, da NIU, e eles têm vários estudos que focam bastante na questão das redes sociais, né, ou de conteúdos na web, e eles estudam muito a questão das emoções e também da questão da moralidade nas redes. E eles têm vários estudos que vão mostrando como que as emoções acabam ajudando
na difusão de conteúdos nas redes sociais. Então, tem um estudo que é muito citado, é bem conceituado, desse grupo, que foi uma análise que eles fizeram nas redes sociais durante as campanhas eleitorais norte-americanas, né? E aí eles viram, né, primeiro eles identificaram que quando os candidatos, né, ou os seus apoiadores, ou os deputados de cada um dos partidos, né, eles colocavam conteúdo nas redes, e nesse conteúdo tinha um teor emocional, aquilo tendia a viralizar muito mais, né? Então, sempre que um candidato colocava ali na mensagem que ia ser vinculado naquele conteúdo que ia ser publicado, se ele colocasse alguma coisa com engajamento emocional, aquilo viralizava muito mais. E se tivesse a combinação de um teor emocional com um teor moral, aí ele viralizava mais, né? Então eles têm vários estudos, eles criaram modelos que ajudavam a prever com regressão linear mesmo, a taxa de viralização dos conteúdos, olhando muito para esse conteúdo emocional, tá? Então é um primeiro estudo ali nas redes sociais que é bem conduzido e que foi bem interessante assim, né? Então é um estudo que eu destaco aqui, ele não foi o primeiro, mas é um estudo que eu destaco bem nessa área de redes sociais. Esse grupo do Jay Van Bavel, para quem tem interesse nessa área, é um grupo que vale a pena acompanhar, né? Não é um grupo da área de computação, mas eles utilizam várias ferramentas computacionais para fazer as análises, tá? Pegando um outro caso agora, totalmente diferente, mas a gente aqui em São Paulo teve há alguns anos, né, há 3 anos atrás, uma situação em que a Via 4 é a concessionária da linha amarela do metrô de São Paulo, que é uma linha, é a linha mais nova, né, do mapa metroviário de São Paulo, e um determinado dia apareceu lá uns painéis com uma câmera, e aí depois se identificou que aquela câmera estava identificando, né, as emoções por meio das expressões faciais dos passageiros para verificar que tipo de conteúdo exibir, por exemplo, numa estratégia de marketing, né? Isso gerou toda uma discussão jurídica sobre o tema, principalmente da questão da privacidade e tal, mas é para mostrar, assim, os tipos de uso que tem. Está sendo usado bastante na área de marketing, então, principalmente, assim, na parte de comércio e varejo, né? Então, você colocar câmeras para analisar o comportamento das pessoas dentro de uma determinada loja, né? Para sentir ali, por meio da expressão facial, qualquer emoção, para de repente coletar que tipo de emoção levou a que tipo de compra ou a que tipo de comportamento dentro da loja, né? Então, tem alguns estudos que já estão sendo feitos, né? Eu lembro que uma experiência pessoal, eu lembro que na The Web Conference de 2019, eu acho, é que depois da pandemia bugou tudo, eu já não sei que ano enfim, parece que eu tô há 2 anos vivendo um mês, assim, né? Então eu confundo os anos depois da pandemia, mas acho que foi na The Web Conference de 2019, que foi em São Francisco, bem perto de onde estava sendo a conferência, tinha uma daquelas lojas da Amazon, né? O Amazon Go, que você entra só com o seu celular, pega o que precisa, sai sem pagar, e sem pagar no sentido de não passar no caixa, né? Mas ele já cobra de você, e um monte de câmeras, sensores, né? Então, por meio dessa tecnologia, ele faz o tracking do seu comportamento dentro da loja. E o mais interessante é que no próprio aplicativo, eles colocam ali, né? Você comprou esses 2 chocolates e você ficou 37 segundos dentro da loja. Isso é o que eles mostram para nós, né? Esses dados poderiam ser tratados de uma forma ainda com mais profundidade para entender todas as nossas intenções, nossas emoções dentro da loja a partir do nosso e linkar com o nosso tipo de comportamento, né? Então, são estudos aí que estão surgindo. E essa semana saiu esse artigo muito legal, que foi publicado
né, em artigo científico, que saiu na Quartz também, né, que fizeram uma matéria de divulgação, de pesquisadores, que eles analisaram, né, mais de 700 músicas, junto com o Spotify, para analisar que tipo de música dava ou eliciava mais essa tranquilidade nos usuários, né? Então eles querem até uma playlist lá, tal, é bem legal o estudo. Então estou mostrando assim, pesquisas que estão sendo feitas, todas elas trabalham de certa forma com a questão do afeto humano em diferentes áreas, um nas redes sociais, né? Um no metrô utilizando ferramenta de reconhecimento facial e expressão facial, outro que é na área de streaming de música, e agora pensando no futuro, né? A gente está entrando na era do metaverso, então já agora muito mais impulsionado, né, pela indústria. Eu lembro, Adriano, que a minha primeira web mídia que me convidaram para palestrar foi em Teresina, eu acho que foi a web mídia de 2016, talvez de 2016 ou 2017, que foi em Teresina, e a minha palestra foi exatamente sobre realidade virtual na web, né? Então eu mostrei algumas tecnologias que o próprio W3C estava desenvolvendo, falando do futuro e falando também dos riscos. E hoje a gente vê isso se concretizando, né? Então, eu lembro que também em 2017 aí a gente organizou a conferência WebBR com foco o título era até engraçado, que era Imersão e Transcendência, né? Justamente para discutir todo esse aspecto. E o ponto que agora, quando a gente estiver imerso dentro de um universo virtual, a nossa cognição e toda a nossa afetividade vai estar mais acessível. E estando mais acessível, a gente vai poder coletar mais dados, isso vai poder ser utilizado para coisas muito legais, né? Principalmente para a área da saúde e tal, mas também pode ser utilizado de uma maneira um pouco mais perigosa, né? Então eu lembro que também em 2017 a gente no CELWeb organizou um workshop no IGF, né, que é o Internet Governance Forum da ONU, que foi com foco em realidade virtual, imersão, e a gente discutiu lá, isso em 2017, não mais a privacidade dos dados, né? Porque os dados você tem um comportamento passado, né? Porque a pessoa já fez aquilo e se comportou daquela forma e ele está registrado nos dados. Mas a gente começou a discutir sobre a privacidade dos sentidos e da cognição humana. E eu lembro que a gente assim, mostrou vários estudos de várias áreas que estavam começando a surgir de como estar imerso dentro de um ambiente virtual, a gente tem toda a nossa subjetividade super vulnerável. Né? Então, tem um estudo que eu vou comentar rapidinho, que eu acho muito legal, que foi feito por um grupo alemão. Eles fizeram uma ilha virtual, tá? Uma ilha virtual, e eles colocavam as pessoas dentro dessa ilha, usando realidade virtual, e as pessoas tinham que fazer uma tarefa específica ali na ilha. Só que, na verdade, essa tarefa era um pano de fundo, assim, porque eles queriam analisar outras coisas. Então, a pessoa ficava ali dentro do experimento, fazia a tarefa, e depois que ela saía do experimento, ela respondia a um questionário. Bem, no caso, existiam dois experimentos, né? Existia um grupo experimental mesmo, que eles fizeram essa ilha. Só que o sol que tinha na ilha, o sol digital, virtual na ilha, ele passava de forma acelerada em relação ao tempo da Terra, então ele passava mais rápido. E no grupo controle, o Sol passava sincronizado com a passagem do Sol na Terra. E isso afetou totalmente a percepção de tempo das pessoas. Então, quando elas saíam do experimento, as pessoas que ficavam naquele experimento em que o Sol passava mais rápido, elas achavam que tinha ficado muito mais tempo do que realmente tinham ficado ali. Então, mudou a percepção da passagem do tempo. Tem um outro estudo clássico, né, da década de 90, de Stanford, que eles pegavam os participantes, coletavam dados faciais, e era ano de eleição nos Estados Unidos. Então, eles pegavam os candidatos democratas e republicanos,
e para cada participante eles aplicavam um algoritmo de computação gráfica, e eles faziam a aplicação de expressões faciais de cada participante na cara de cada candidato. Então imagina assim, eles pegavam John Kerry lá e ficava tipo 70% a cara do John Kerry, mais 30% das minhas expressões, de expressões do meu rosto na cara do John Kerry. E eles interagiam com os candidatos, né, do computação gráfica, dentro do universo virtual. E isso afetou totalmente a preferência das pessoas em relação aos candidatos, né? Então foi um estudo bastante clássico, né? E essa outra foto aqui, da direita de cima, foi uma visita que a gente fez na Keio University, uma visita de pesquisa no laboratório de teleexistência. Então, também era um laboratório que você vestia as roupas, como está ali na direita, e você controlava todo o robô à esquerda, que poderia estar geograficamente longe, não precisava estar na mesma sala, poderia estar em outra cidade, e você sentia exatamente o que o robô estava sentindo por tecnologias de feedback tátil, né? Então, tudo dizer que toda tecnologia ela tem os seus dois efeitos, todos os efeitos positivos e os efeitos negativos. Então, a gente tem que discutir os efeitos negativos justamente para poder, né, de certa forma, mitigá-los ali, né, e não deixar que o futuro seja um grande Black Mirror. Então, isso aqui foi só assim, mostrando alguns estudos que têm relações com emoções, tecnologias, web, né, e essas tecnologias que vão começar a ganhar evidência. Agora eu vou comentar um pouco mais sobre o que é a ideia da computação afetiva em si, da onde surgiu, e as principais teorias de emoções que tem, tá? Então, assim, computação afetiva acaba sendo uma área de estudo mesmo, que o grande nome, expoente, a pioneira, foi a Rosalind Picard, né? A Rosalind Picard, ela é uma pesquisadora do MIT Media Lab. Hoje ela é diretora do Laboratório de Computação Afetiva do MIT, e ela tem esse livro, né, que é o grande livro da área de computação afetiva. Está um pouquinho datado, mas toda a parte teórica está ali e muito bem conduzida, né? Então, qual que é a ideia da computação afetiva? É reconhecer, interpretar, processar e simular afetos humanos. Interfaces, você pode fazer isso utilizando medidas fisiológicas, por exemplo, por meio de dados de constância da pele, batimento cardíaco, ou até mesmo dados neurais, né, que, por exemplo, coletar dados via EEG, né, eletroencefalografia, ou via ressonância magnética funcional, e você vai combinar todos esses dados com técnicas computacionais. Então, essa é a ideia da computação afetiva, né? Reconhecer, interpretar, processar e simular os afetos humanos, tá? Agora, vamos discutir um pouco o que é emoção, né? A gente tem muita essa dúvida a diferença entre afeto, emoção e sentimento, né? Então, afeto é essa coisa mais ampla que acaba abarcando, né, quase tudo. A emoção é aquela resposta rápida, né, que você sente no corpo, e o sentimento é aquela coisa mais prolongada, né, que você desenvolve uma consciência sobre ele. Então, pode ser, né, possíveis definições dessas três áreas, mais ou menos assim. Também não é fechadinho dentro da academia, dentro da literatura, as definições exatas, até porque a gente tem vertentes diferentes de estudos sobre emoções, que é o que eu vou mostrar agora. As duas principais grandes teorias de emoções,
Não são as únicas, mas são as duas principais e as duas que a gente acaba se ocupando dentro do universo da computação afetiva. Então, de um lado, a gente tem a teoria básica das emoções. Quem assistiu Divertidamente da Pixar, eu já aviso que aquilo que vocês veem no filme é a implementação exata da teoria básica de emoções, que foi proposta pelo Paul Ekman, que é na década de 60, e o Paul Ekman foi um dos consultores do filme, inclusive, da animação, e a ideia é que existem emoções que são básicas e universais entre todos os seres humanos, independente da cultura. Né? Alguma dessas emoções são, dependendo da abordagem, varia de 6 ou 7 emoções, né? Mas são aquelas que estão no filme mesmo. A alegria, a raiva, a tristeza, o nojo. Né? Então, essas são as teorias básicas que seriam, vamos dizer assim, compartilhadas por todos os humanos, independente da cultura. E que existiria até marcadores biológicos para cada emoção. Então, o batimento cardíaco, mudança da pele e principalmente atividades neurais relacionadas a cada uma das atividades. Né? Então, isso é a teoria básica de emoções, que foi um paradigma presente por vários e vários anos. Tá? Bom, uma outra abordagem mais recente e que eu gosto muito é a teoria da construção das emoções. E aí o principal nome dessa teoria, ela não é o único nome, nem foi a primeira, mas é a que tem uma quantidade muito grande de pesquisas e é o principal nome nesse momento, é a Lisa Feldman Barrett, né? E ela meio que sumariza toda essa abordagem dela nesse livro que eu indico, que é realmente maravilhoso, assim, que é How Emotions Are Made. Então, como as emoções são feitas. E olha que legal, né? O livro chama Como as Emoções São Feitas. Se elas são feitas, quer dizer que elas não são básicas e universais, elas são construídas. E é exatamente essa abordagem da Lisa Feldman Barrett, de que não há as emoções básicas universais, como proposto pelo Ekman, não há biomarcadores para cada emoção, e, na verdade, as emoções acabam sendo um processo de construção, né? Tem todo um processo interoceptivo, né, das manifestações do corpo e a forma como a gente interpreta isso. Então, o que ela propõe, deixa eu passar aqui, peraí, só um minuto. O que ela propõe é que as emoções, elas são construídas e ela vai ter dois principais componentes, que é o componente da valência, que assim, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? E tem a dimensão do arousal, né, que seria da excitação, algo mais ou menos assim, não sei muito bem como traduzir, eu já tentei traduzir várias vezes, mas nunca ficou muito bom. Mas que basicamente assim, você pode estar mais ativo, né, excitado, ou mais calmo, passivo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de emoções que ficam dentro desses quadrantes, né? Então, você tem o excitado mesmo, né? Não excitado necessariamente do ponto de vista sexual, mas o excited, né? Mesmo assim, tipo, feliz, empolgado. Você tá com uma valência positiva das emoções e apresenta a dimensão ativa, né? Então, você tá ali naquele quadrante. Bom, você pode estar com uma valência positiva, mas está mais calmo, que é aquela ideia do satisfeito. Ah, tô satisfeito agora, sabe? Você sente isso até no seu próprio corpo, né? Quando você dá aquela relaxada, você defendeu a sua tese de doutorado, no momento você fica excitado, e depois você fica satisfeito, né? Então, aí eu já estou trabalhando dentro do universo da valência positiva
mais excitado e menos excitado, assim como no negativo, né? Você vai ter a raiva como uma emoção negativa, de valência negativa, só que mais ativa, e você vai ter a tristeza como uma emoção de valência negativa, só que mais calma. Mas não necessariamente eles vão estar sempre nos extremos dos quadrantes, né? Você pode ter essa flutuação de intensidade, e tudo isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com a experiência, de acordo até para a cultura. E que não vai haver necessariamente marcadores, biomarcadores, na verdade, né, para cada uma das emoções. Não, é uma coisa realmente mais fluida. A gente tem aquela ideia, né, do Paul Ekman, vocês já devem ter visto, né, das expressões faciais, o que é raiva, o que é tristeza, e a Elizabeth Feldman, ela faz vários experimentos, né, mostrando expressões faciais, pedindo para as pessoas decidirem o que eram, o que não eram, e quando ela pega só a expressão facial, né, ela isola todo o contexto, deixa só a cara, as pessoas não sabem, né? Então, tem uma expressão facial muito específica, que é daquela tenista, daquelas irmãs Williams, acho que é a Serena Williams, que ela recorta bem a cara, e as pessoas, né, dizem que ela tá com raiva. Só que quando ela abre a foto como um todo, ela tinha acabado de ganhar o campeonato, então ela tava, tipo, excited, né, tipo, entusiasmada. Então ela vai mostrando, vai construindo isso, e ela trabalha muito com neurociência, ela é uma neurocientista, né, então ela também coleta dados via EEG, então é uma teoria que se tem. Por que eu estou comentando isso? Para a gente entender a dificuldade que a gente tem de trabalhar com computação afetiva, sendo que a gente nem entende muito bem o que são as emoções e a gente não tem uma abordagem específica e fechada sobre o que são as emoções humanas, né? Inclusive, a Lisa Barrett Feldman, Lisa Feldman Barrett, sempre inverto o nome, ela tem muitos artigos e falas criticando o uso de reconhecimento de expressão facial para identificar emoção. Ela fala que isso não funciona, né? Então, empresas como Google, Amazon, né, eles estão desenvolvendo várias ferramentas, ela fala, eles estão desenvolvendo à toa, porque na verdade isso não funciona tão bem como você acha que funciona, porque a gente não tem esses biomarcadores. Então, do lado a gente tem a teoria das emoções básicas, do outro, a teoria da construção das emoções, e a gente pode entender que no meio do caminho surge, né, uma outra abordagem que eu acho super interessante, que é a da Semantic Space Theory, né, que é a teoria do espaço semântico, que aí foi proposta por um pesquisador de Berkeley. É uma abordagem super contemporânea, super recente, porque é uma abordagem computacional para as emoções. Então, o Alan Cohen, ele coletou um conjunto muito grande de dados, ele aplicou técnicas computacionais, tanto para dados comportamentais das pessoas, de como elas se comportavam em experimentos, quanto de dados biológicos e neurais, né, então de ressonância magnética funcional, EEG, e aplicou várias técnicas computacionais, entre, assim, PCA, né, dimensão e agrupamentos, clusterizações, usando machine learning mesmo, e ele identifica, assim, algum grupo de emoções, sabe? Falou, realmente parece ter um processo de construção, mas a gente consegue identificar alguns padrões de categorias de emoções. E aí ele coloca, assim, 27 categorias de emoções, que ele conseguiu identificar processando os dados. E essa é uma abordagem que acaba sendo utilizada bastante dentro da área da computação afetiva, né? Porque não é tão rígida como a teoria básica das emoções, que eu tenho 6 emoções, 7 emoções ali, básicas, nem tão flexível como a teoria das teoria das construções das emoções, mas aqui ele conseguiu mapear, então acaba sendo uma abordagem muito interessante para trabalhar com a computação afetiva. Tá? Então são essas 3 principais abordagens, e agora eu vou falar um pouco da área de processamento de linguagem natural, como isso está sendo utilizado.
Então, recentemente, o Google, junto com esse pesquisador que criou a Semantic Space Theory, eles criaram um dataset, né? O Google Research, ele criou um dataset que chama Go Emotions, é um dataset aberto, com essas 27 categorias de emoção. Às vezes tem 28, às vezes tem 27, depende do estudo que está sendo feito ali, do propósito, que vai, só para vocês entenderem, assim, né? Vai desde admiração, aprovação, né? Gratidão. Então, todas, admiração, aprovação, gratidão, todas elas são emoções da valência positiva, mas cada uma tem a sua particularidade e ele conseguiu mapear isso usando técnicas computacionais. Assim como tem a raiva, a tristeza, a confusão, a surpresa. Então, você vai ter emoções positivas, emoções negativas e emoções que são ambíguas. E o Google construiu esse dataset para trabalhar com processamento de língua natural, que é esse dataset Go Emotion, saiu no fim do ano passado, é recente o dataset, tá? É um dataset com mais de 47 mil sentenças que foram anotadas ali para cada uma das emoções, né? E eles treinaram modelos de processamento de linguagem natural que é baseado na arquitetura Transformer, que um deles é um modelo de língua chamado BERT, né? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e eles treinaram o modelo e disponibilizaram tudo. Né? Então, recentemente, aqui estão os resultados, né, do Go Emotion, ele tem um F1 interessante, né, de 46, 0,46, um F1, então tem classes que ele tem um F1 bastante alto, tem outros que ele tem um F1 muito baixo, né? Então, por exemplo, a gente pega a admiração tem um F1 de 0,65, já para realização, ele tem um F1 de 0,21, né? Então, para a gente entender a dificuldade que a gente tem mesmo de construir um dataset, treinar um dataset para fazer computação afetiva trabalhando com processamento de língua natural. Então, esses aqui são os resultados que o Google, né, publicou, e o dataset está aberto. Então, um dos estudos que a gente fez no seu web foi estudar esse mesmo dataset e entender o comportamento dele usando diferentes arquiteturas do modelo Transformer, né? Então, as diferentes implementações da arquitetura Transformer, na verdade, né? Então, a gente pegou o mesmo dataset e fez todo o treinamento, aplicação com o BERT, né, que é o modelo de língua do Google, com o Roberta, que foi um modelo de língua inspirado no BERT, mas aí foi melhorado pelo Facebook, né, trabalha com um dataset maior de treinamento, o XLNet, Electra, o DistilBERT, né, então a gente fez uma análise com todos esses modelos de língua diferente. Esse foi um primeiro trabalho que a gente fez para se aproximar do tema. Em seguida, a gente pensou assim, bom, essa área de computação afetiva ela é muito interessante e os datasets que a gente vê em português, eles acabam, né, focando muito ou na análise de sentimento, que é uma tarefa comum que a gente tem, né, em redes sociais, em mídias, que é analisar o conteúdo como positivo, como negativo ou como neutro, ou datasets inspirados no modelo ali do Paul Ekman, que aí tem alegria, tristeza, raiva e tal, mas não tinha nenhum dataset fine-grained, né, assim, fine-grained, assim, mais granular, com mais detalhes das categorias. E era uma demanda que a gente via no Brasil, na língua portuguesa, então a gente, né, decidiu criar um dataset para isso. Então foi uma pesquisa que a gente fez no seu web em parceria com o Laboratório de Neurociência do Mackenzie, né, sob orientação do professor Paulo Boggio, que é um neurocientista fantástico aí, e a gente, inspirado no Go Emotion,
a gente, inspirado naquela teoria do Alan Cowley, a gente adaptou para o português, primeiro, né, a teoria, as categorias de emoção, para construir o dataset. Então, o primeiro passo que a gente fez foi justamente adaptar, né, as categorias de emoção para o português, tirar aquelas que não faziam muito sentido para a língua portuguesa e para a realidade brasileira e adicionar categorias emocionais que fossem importantes para o português, né? E a gente fez isso com essa equipe, né, de neurociência, e esse processo de tradução foi feito por um grupo, a gente fez reuniões, né, e a gente fez o processo do back translation, que a gente chama, então passou pela mão de 9 pesquisadores de diferentes áreas, né, gente da neurociência, psicologia, linguística, computação, e a gente chegou numa lista ali de 28 emoções para o português. A gente tirou algumas e adicionou outras, né, então, por exemplo, a gente adicionou a saudade e a gente adicionou vergonha, né, que não estavam presentes no outro dataset e para o português fazia bastante sentido. E em seguida a gente falou, ó, vamos agora criar um dataset, né? E a gente vem trabalhando nesse projeto, são 2 fases. O dataset, a gente agora está chegando na fase que a gente vai construir um dataset totalmente anotado por humanos, mas a gente já fez um estudo inicial que a gente produziu um dataset por meio de uma anotação fraca, né, para emoções granulares em português. E aí esse artigo vai sair agora na conferência STIL, que acontece em dezembro. Mas o pré-print, o dataset já está disponível também. E a gente fez esse processo usando itens lexicais, né? Então, foi legal essa pesquisa porque a gente teve uma contribuição tanto na criação do dataset para a área de computação afetiva, mas também no processo de entender se esse processo de anotação e supervisão é muito custoso, né? Então, você precisa ter anotadores ali, cada sentença precisa ser anotada pelo menos por 3 pesquisadores. Quando não tem uma taxa de concordância muito grande, você acaba eliminando aquele dado. Então, é um trabalho que, entre aspas, acaba sendo perdido, né, o resultado daquela sentença específica. Então, demora tempo. Então, o que a gente discute muito, e várias conferências, tem até workshops sobre isso, que é sobre baixos recursos, né, realidade que tem baixos recursos. E o português é uma língua que tem baixos recursos computacionais. Então, a gente estudou essa abordagem como uma estratégia mais fácil para criar datasets, justamente para regiões, né, ou realidades que têm baixos recursos. E a gente construiu a metodologia mais ou menos assim. A gente, primeiro, a gente tinha a lista de todas as categorias de emoção que a gente tinha. Então, por exemplo, vou pegar aqui admiração, né? Então, a gente tinha lá admiração, é uma categoria de emoção que a gente vai trabalhar dentro da nossa teoria, e eu tinha a definição. Admirar é né? Tem a definição daquela emoção, admiração. Então, como é que a gente fez, né, na abordagem computacional? A gente pegava todas as emoções, ia em bases de sinônimos, coletava todos os sinônimos relacionados àquela emoção. Então, admiração, eu coletava todos os sinônimos relacionados com a admiração. Só que nem todo sinônimo relacionado à admiração está relacionado com a definição da admiração que a gente está usando. Então, isso passava por uma supervisão humana. A gente deixava só os sinônimos que tinham a ver com aquela definição que a gente tinha no nosso trabalho, né? Então, a gente fazia isso. E as que não tinham a ver, a gente eliminava. Então, a gente deixava, né, os itens lexicais relacionados com a definição do trabalho. Em seguida, a gente pegava toda essa outra lista, coletava em bases de conjugações e pegava todas as conjugações possíveis, né? Então,
admiração, né? Ele pegava admiro, admirei, admiramos, né? Enfim, coletava um monte de dados e a gente foi criando esse corpus, né, de sinônimos que tinham a ver com a definição mais a lista de conjugação como uma regra de anotação, tá, para os dados. Então a gente coletava nas redes sociais, no caso a gente usou especificamente a API do Twitter para fazer isso. A gente coletava e puxava os dados de acordo com esses itens lexicais. E a gente já fazia associação, né? Então, por exemplo, se eu puxei uma coisa, admirei, então a gente, admirei está relacionado com admiração, então a gente associava com admiração. Isso era processo de anotação fraca, né? A gente tinha algumas regrinhas ali para auxiliar coisas que a gente já sabia que não iriam funcionar, tipo as negações, né? Então, não e nem a gente removia, né? Porque a gente não associava direto. E a gente criou, então, um dataset ali com mais de 50 mil sentenças anotadas de uma maneira fraca. E a gente fez um outro dataset menor, com 2.000 sentenças, que aí sim ele foi anotado por pessoas, né? E esse dataset a gente chamou do nosso gold standard, né? Do nosso padrão ouro, que era o nosso dataset de teste. Então a gente pegava esse modelo que era anotado de maneira fraca, treinava um modelo de língua, né, fazia o fine tuning de um modelo de língua específico, que era o BERT, né, pré-treinado para o português, e a gente testava ele nesse nosso dataset que era totalmente anotado. E a gente conseguia F1 score de 64, né, então foi até maior do que o próprio processo ali do Google. E a gente fez estratégias interessantes de mascarar também. Então, imagina assim, a gente tinha uma hipótese de que usar só os itens lexicais, né, as palavras, poderia fazer o modelo memorizar aquilo e só trabalhar com isso. Então, a gente mascarava também 30% de todos os itens lexicais. E falava, tá vendo nessa sentença aqui? Imagina assim, eu admirei o trabalho do Adriano. Né? Então, essa sentença ia ficar eu, uma máscara, né? Admirei o trabalho do Adriano. Não, perdão. Eu, uma máscara, o trabalho do Adriano, né? Eu mascarei o admirei. Então, a gente mascarava isso para forçar o modelo a generalizar a partir da sentença como um todo e não necessariamente de um item lexical, né? Então, a gente fez isso com 30%, 50% e 100% do dataset e tem uns resultados bastante interessantes. Só para comentar um pouco do projeto que a gente está fazendo, o artigo vai sair agora, né, nessa conferência, mas o pré-print já está no archive junto com todo o dataset, tá? Então, quem quiser acessar, está disponível, é uma primeira contribuição. E agora, próximo ano, a gente deve soltar o dataset 100% supervisionado com umas coisas a mais também. Mas um ponto que eu queria comentar é da dificuldade que a gente tem de realmente entender as emoções humanas e como a gente faz para transpor isso para a máquina, né? Porque a gente viu que a gente tem as diferentes teorias de emoções, como eu mostrei aqui, e no processo de anotação, isso acaba ficando muito evidente da percepção de cada pessoa em relação às emoções. E é muito legal, porque, assim, em ciência cognitiva, uma das tarefas cognitivas, assim, que a gente tem da faculdade cognitiva é a da categorização. E esse é um processo muito estudado, né? Então, assim, uma das teorias que eu mais gosto, acho que tem mais a ver, que foi proposta por uma pesquisadora chamada Roche, que fala muito da tipicidade, né? Então, ela fala assim, em que momento, eu vou dar um exemplo aqui, em que momento uma cadeira, imagina se eu pego vários elementos de uma cadeira, vários exemplos, assim, e eu falo, que momento uma cadeira deixa de ser uma cadeira e vira uma poltrona? O que faz uma cadeira deixar de ser uma cadeira e virar uma poltrona? Então ela vai trabalhando com uma ideia assim de que as categorias elas não são fechadinhas assim, mas elas acabam sendo difusas e é como se fosse um raio assim, sabe? Um raio. Então no centro eu vou ter
membros dessa categoria que são muito exemplares, assim, né? São muito típicos daquela categoria. E eu vou afastando, tendo mais elementos que, apesar de estar nessa categoria, elas não são tão típicas, né? Então, no centro ali da cadeira, tem aquela cadeira perfeitinha que a gente tem no desenho animado, sabe? Que a gente desenha na escola, assim, aquela 2 pezinhos, né? A parte de trás, tal. Essa é uma cadeira, mas eu posso ter uma outra cadeira mais descolada, feita pelos irmãos Campana, que vão estar um pouco mais afastados dessa ideia central ali, né? Mas que também faz parte da categoria cadeira. A mesma coisa, o exemplo que é bastante utilizado é sobre aves, né? Então vamos pensar a categoria aves, né? O pinguim, ele é uma ave, só que ele não é um elemento típico da categoria ave. Você tem por exemplo, no Brasil, o bem-te-vi, que é um exemplar muito bom, por exemplo, para a categoria ave. Nos Estados Unidos, o robin, né, que é um outro passarinho. E então, esse processo cognitivo mesmo vai influenciar nos resultados do próprio modelo. E muitas vezes é muito típico, né, dentro da área da computação, a gente aplicar indicadores de concordância entre pessoas, entre participantes, né? Então, eu coloco 3 anotadores para anotar a mesma sentença e eles não concordam entre eles. Só que agora a gente está com uma hipótese que a gente vai validar, é que muitas vezes, para essas categorias que são mais difusas, que são difíceis de serem encaixadas ali, os participantes não concordam nem com eles mesmos. Então, ao longo do tempo, a gente vê uma mudança da categorização daquela mesma pessoa. Então, eu, Diogo, categorizei essa sentença como admiração, por exemplo, só que daqui a um mês eu faço de novo isso e eu acho que não é mais admiração, é orgulho. Então, isso, e agora a gente está fazendo um experimento sobre isso exatamente, né? Então, categorias que são mais difusas, as pessoas vão notar no tempo 0, e depois elas vão notar depois de 30 dias, depois de 60 dias, a gente vai ver como que mudou a própria opinião e a categorização das pessoas. Mas o ponto é que isso reflete exatamente em como a tecnologia vai se comportar, né? Porque se a gente está falando de um aprendizado supervisionado, e muitas vezes os humanos não estão nem concordando entre eles e nem consigo mesmo, né? Então, essa é uma abordagem muito legal e é uma discussão que é um dos grandes desafios aí para a área de computação afetiva, né? Que é uma área que eu acho realmente incrível. A gente vai ter muitos ganhos, muitos desafios, né? E aí eu sempre encerro com o Homem-Aranha, né? Inclusive vai sair o Homem-Aranha 3 aí no fim do ano, que com grandes poderes, né, e a inteligência artificial, a tecnologia e agora a área de computação afetiva traz grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades para que a gente construa a tecnologia para o bem-estar social e que a gente consiga criar essas salvaguardas para proteger de efeitos adversos, né. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu quero deixar espaço aí para perguntas, então eu deixo o meu obrigado para vocês aí. Bom, Diogo, muito obrigado aí pela palestra, muitos aspectos, né? Você recordou aí de Teresina, né, 2016, né? E como é que foi a trajetória, né? O tanto de coisa que aconteceu de lá para cá, estava recordando aqui também. Sua palestra é muito ampla, né? Traz diversos aspectos aí, né, sobre essa área da computação efetiva, e fiquei pensando aqui nas oportunidades que isso abre, né? Tem essa questão de, você destacou aí ao final, né, da responsabilidade, como atuar e tudo, mas fiquei pensando assim, né, como que a gente pode realmente, né, assim, como que a computação afetiva pode contribuir, né, para esse bem-estar social que você falou, queria que você comentasse um pouquinho, depois tem alguns comentários aqui da plateia, algumas referências que foram enviadas, eu vou trazer aqui para você,
Mas eu queria saber, assim, como que você vê, então, em termos de oportunidades de aplicações diretas, né? Tanto para o individual, né, de cada um aí poder usufruir, ter algum ganho em termos de conhecer algo de si mesmo, poder identificar algo para o próprio melhoramento, né? Quanto a outras áreas da educação em geral, das relações humanas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Sim, acho que a área da computação afetiva ela vai ter um impacto muito legal, principalmente na área da saúde mental. Então, tem várias pesquisas, mesmo o grupo da Rosalind Picard, no MIT, eles estão fazendo vários estudos, por exemplo, na área de depressão. E o legal é que, assim, não necessariamente precisa ser a máquina, né, vamos dizer assim, fazendo o tratamento da depressão, não é bem isso, mas é a máquina auxiliando a entender melhor, né, o que é a depressão, como ela se manifesta, quais são os diferentes níveis, porque a partir do momento que a gente consegue coletar uma quantidade muito grande de dados, isso vai ajudar os cientistas a entender melhor os cenários, né? Então, eu acho que isso é um ganho muito grande que a gente vai ter, assim, de um impacto imediato. E outros, assim, pode ser para várias áreas. Tem uma empresa específica, ela foi comprada agora, mas ela chama Emotiva. E ela saiu justamente do MIT. Ela era uma aluna de doutorado dessa Rosalind Picard, que saiu, ela terminou o doutorado, e aí o doutorado virou uma empresa, que é a Emotiva, foi comprada agora por uma outra empresa. Mas existiam vários serviços. Um dos serviços é, assim, entender o engajamento emocional da pessoa ao ver um tipo de conteúdo, sabe? Então, ao escutar uma música, ou ver um tipo de filme, de série. Então, isso pode ajudar até mesmo a entender o engajamento das pessoas com diferentes tipos de conteúdo, né? Então, isso pode ser legal também. Só destacando aqui, né, a Graça, mais cedo, que durante a palestra, né, ela citou aí o pesquisador Jay Van Bavel, né, que é professor lá de New York University, né, falou também, o Valdeni citou a Magda Bert, né, e o Valdeni colocou algo aqui que tem muita relação com uma pergunta que eu ia te fazer, né, porque ele destacou aqui que dependendo da forma que a criança é criada, né, por exemplo, expostas às emoções de seus pais e pares, o resultado pode ser muito danoso, né? Ele até mandou um link aqui da USP, vou até compartilhar o link aí no nosso... compartilha, por favor. Com você aqui, falando desse, né, computação afetiva, um sistema criado na USP para identificar sinais de depressão nas redes sociais, né? Então, ele... Mandei o link para você ver também no nosso chat aqui do estúdio. E a pergunta dele, esse comentário dele, eu acho que tem tudo a ver com algo que eu ia perguntar. Eu tenho até uma amiga que trabalha muito nessa linha, né? Falando do impacto que a gente vê hoje, né? Da longa exposição à tela, né? A internet, principalmente na primeira idade, né? Nas crianças mais novinhas, né? E a gente vê um movimento muito de algumas famílias antecipando, né, esse acesso à tecnologia, ao celular, com crianças, às vezes, muito pequenas, né, e que, às vezes, deixa de ter o convívio social, causa outros impactos aí, né, isso está sendo muito estudado e até a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, trazendo orientações para nós pais, né, do que fazer, dos cuidados, né, então, fiquei pensando assim, como que esse tipo de trabalho também pode auxiliar, né, nesses cuidados, né, que tudo tem sua hora, né, então, assim, eu queria ver o que você tem a comentar sobre isso, né, tem esse aspecto do Valdeni e essa questão aí desses cuidados, da maturidade da criança, que hora que é, né, hora de usar as ferramentas, que tipo de ferramenta. Essa é uma preocupação mesmo que temos, né, e uma pesquisadora que eu gosto bastante, que tem várias pesquisas e pensamentos na área, é a Sherry Turkle, de Harvard, né? Ela é uma psicóloga, psicanalista também, ela atua mais com uma abordagem da psicanálise, mas ela discute muito isso do impacto, né, das novas tecnologias nas relações humanas, e ela começou a falar muito recentemente da intimidade artificial.
e dos riscos que isso pode causar no desenvolvimento da criança, sabe? Então, o que acontece? Muitas crianças, e tem alguns estudos, que começam a usar os assistentes pessoais, né, tipo Alexa e tal, como se fosse uma espécie de amigo virtual. Mas elas antropomorfizam mesmo, né? Então acham que realmente é uma pessoa, só que assim, ela criou essa intimidade, que é uma intimidade artificial, só que a máquina não tem capacidade de entender realmente as intenções da criança, das emoções, do estágio de maturidade. Então isso pode ser um risco, né? Tem até algumas pesquisas mas não é muito conclusivo, porque um estudo mostra que sim, outros estudos que mostram que não. Se as crianças usando os assistentes pessoais, elas ficam mais bossy, sabe? É que é em inglês, né? Tipo, mais chefinha, assim. Porque com a interface por voz, você dá o comando ali, né? Tipo, ó, faça isso, faça aquilo. Então, tem alguns estudos que mostram que as crianças, elas ficam mais bossy, né? Esse comportamento mais chefinho de querer mandar, né? Principalmente na fala, né? Na interação. E alguns outros estudos que são inconclusivos, né? Então, é uma área que acaba sendo inconclusiva, mas há sim toda essa preocupação, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com bastante responsabilidade todos esses assuntos, né? O impacto, né? Medindo o impacto tudo muito rápido, né? Nos dias de hoje, né? Então, às vezes, não dá nem tempo de fazer o estudo efetivo, né? Mandei a referência para exato. você também. Ontem mesmo eu vi um estudo, passou muito rápido por mim, foi um estudo que saiu, que foi publicado numa matéria de um jornal. Eu nem acessei o artigo oficial, mas eu vi por cima também a matéria, não li muito, falando do impacto do TikTok na indústria da música, né? Então, que hoje a galera mais nova, tipo, acha um horror música acima de 3 minutos, né? Porque é aquele trechinho específico. Então, assim, a exposição a esse tipo de tecnologia também acaba mudando o comportamento e a forma de consumo, né? De conteúdos, tecnologia e, obviamente, do tipo de interação, enfim, e até da neuroplasticidade mesmo cerebral, né? Isso é uma discussão que tem bastante. Mandei uma referência também de uma tese, né, que foi premiada aí, mapeamento de aspectos afetivos no ambiente virtual de aprendizagem, que foi uma indicação do professor Valdemir aí também, ele atua muito nessa parte de informática na educação, né? Achei bem pertinente, aí mandei o link para você também. Super pertinente, com certeza. E algo que foi comentado aqui também, uma das pessoas, deixa eu ver quem foi o Felipe. Na minha universidade não tem ninguém estudando o assunto e eu penso em pesquisar o OCC para fazer algo do tipo do Fátima, ele cita aqui. Caso você conheça, poderia me dizer se é uma abordagem ultrapassada? Não sei se você sabe exatamente o que ele está referenciando aqui. Pesquisar OCC para fazer algo do tipo do Fátima. Eu achei que eu não consegui identificar o que são as. Depois depois eu dou uma olhada. Depois, se ele quiser detalhar algo melhor, a gente pode trabalhar aqui também. A Graça fez uma pergunta interessante aqui, Joe, que no evento aqui da Media, tratamos muito sobre desinformação, né, esse impacto hoje das mídias sociais aí na nossa sociedade, né, influenciando aí a vida das pessoas, etc., né? Tratamos também sobre essa questão aí das fake news, né, dos boatos, etc., né? Então, ela agradeceu aí a palestra e perguntou sua opinião sobre o papel das emoções nessa área das fake news, desinformação. Tá totalmente ligado, totalmente ligado. Inclusive, assim, o que nos motivou a fazer essa pesquisa é porque a gente estava conversando com o professor Paulo, né? O professor Paulo, ele é um colaborador muito, muito próximo do Jay Van Bavel, de Nova York. Inclusive, agora mesmo ele está em Nova York, dando aula junto com o Jay Van Bavel. E a gente estava discutindo muito essa questão, né? E ele queria fazer um monitoramento para entender melhor isso, coletando dados, né? Só que a abordagem que o Jay Van Bavel utilizou, porque eles não são da área da computação, né? Então eles usaram uma abordagem por uma lista de itens lexicais. Então eles assumiam que aquele conteúdo tinha um engajamento
emocional se tivesse algumas palavras, né? Eu falei, não, a gente pode construir um corpus, treinar modelos, fazer uma coisa maior. Por isso que uma das nossas motivadores para fazer esse projeto foi justamente que agora que a gente tem esse dataset, e a gente vai ter um outro dataset ainda supervisionado, vai nos ajudar a fazer diferentes aplicações com isso, para ter várias pesquisas em diferentes áreas, com diferentes comportamentos. Mas fake news e emoções, tem muitas pesquisas que mostram exatamente isso, porque quando você coloca um valor emocional e moral ao mesmo tempo, né, você ganha uma atração muito forte no tipo de conteúdo que você coloca. Eu sempre, assim, dou um exemplo, né, tem o Jonathan Haidt, né, mas enfim, tem vários pesquisadores muito legais que estudam exatamente como essas questões morais e também emocionais impactam na questão da escolha política, né, e isso a gente vê de uma maneira muito clara a manifestação de alguns fundamentos morais com algum tipo de emoção. E então, por exemplo, quem tem um aspecto mais conservador, né, uma pessoa que tem um aspecto mais conservador, ela vai valorizar mais alguns fundamentos morais. Então, por exemplo, é muito legal, assim, porque a gente vê toda a campanha do Trump. Quem estudou a teoria do Jonathan Wright, vê as campanhas tanto do Biden como do Trump, você vê eles pegando muito esses aspectos morais, né? Então, por exemplo, o Trump era muito baseado na law and order, ele falava muito no Twitter, né? Law e order. Quando começou os protestos do Black Lives Matter, law and order. Então, assim, porque a autoridade é um fundamento moral muito muito específico e que toca muito um grupo específico de pessoas, né? Que são pessoas mais conservadoras. E, ao mesmo tempo, ele trazia um engajamento emocional muito forte, né? Naquela mensagem que ele passava. Então, isso na comunicação política é um prato cheio, né? Que tem um monte de gente estudando isso. E também na divulgação de fake news. A hora que você coloca um aspecto emocional naquela notícia que você vai vincular, a chance de você conseguir o engajamento, e aí conseguindo engajamento, os algoritmos das redes sociais entenderem aquilo e começar a entregar para mais pessoas é muito grande, né? Então também tem toda essa questão. Mas não necessariamente específico com fake news. Fake news é um grande área, mas qualquer tipo de conteúdo, se você colocar um valor emocional, a chance de engajar é muito grande. Voltando aí à questão da Fátima, né, até agradeço aí a Graça, ela comentou aqui, né, que tem daquele do Fact Machine, né, de checador de notícias, né, então vem lá da abreviação, né, o Fátima, então um contexto do Fátima é esse, né, esse checador de notícias, né, e no nosso YouTube, o Felipe, né, que tinha perguntado, Felipe Marra, agradeço a sua participação, Felipe. Ele escreveu aqui explicando, Joe, que o OCC, que ele fez referência, né, é um modelo cognitivo para simular emoções computacionalmente. E o Fátima, que ele fez referência, uma engine de emoções para jogos. Né? Então, ele falou do livro lá, The Cognitive Structure of Emotions. Né? Então, é nesse contexto aí que ele queria que você comentasse, se souber algo sobre essa questão. Agora acho que esse Fátima específico eu não conheço, tá? Mas tem várias estruturas de emoções que são computacionais, né, que são desenvolvidos, modelos que são pensados dessa forma, e é super legal, assim, o que eu digo, não vou dizer, porque acho que ele pergunta, né, se estava datado isso, né, se já estava ultrapassado, que ele colocou, uma abordagem ultrapassada. Eu não acho que seja uma abordagem ultrapassada, eu acho que é uma abordagem que está em constante mudança, né, em constante, vamos dizer assim, atualização, porque a gente vai... Isso que eu acho muito legal dessa grande área de ciência cognitiva, porque ao mesmo tempo que a gente pega estudos preliminares, né, do comportamento humano ou do funcionamento do cérebro para propor modelos, a gente também vai evoluindo os modelos e a gente acaba usando os modelos para tentar entender
o funcionamento do cérebro e o comportamento humano. Uma coisa vai alimentando a outra e as coisas vão crescendo, né? Então, para dar um exemplo, não necessariamente na área de emoções, mas na área de linguagem. Então, a gente sempre, uma das hipóteses que a gente tinha era de que quando a gente está fazendo entendimento da língua, e eu estou falando humano, não é mesmo? A gente sempre vai buscar fazer a previsão da próxima palavra. Então, você está falando, eu já vou prevendo que você vai colocar. Então, tem vários estudos comportamentais que mostram isso, né? Então, já era uma hipótese, assim, bem estudada. E aí, recentemente, saiu um estudo muito legal, que foi de um grupo do MIT também, que eles cruzaram dados de ressonância magnética funcional com o comportamento de 40 modelos diferentes de AI, sabe? Para a área de processamento de língua natural, e mais dados comportamentais. E aí eles viram que esses modelos de língua que trabalham com a predição da próxima palavra, que nem a GPT-3, né? Mas no caso eles usaram a GPT-2, era um dos modelos, conseguia prever exatamente a ativação cerebral do participante. Então, eles davam a mesma entrada de dados para a pessoa ler e para a máquina, nos 40 modelos, e aí eles foram fazendo essa associação. Então, eles conseguiram até, né, criar mais evidências sobre o funcionamento do cérebro usando modelos que foram criados de forma, vamos dizer assim, não bioinspirada, né? Não bioinspirada. Então, isso é muito legal, assim, acho que vale a pena investigar. Quando o papo tá bom, o tempo passa rápido, né, Diogo? Nós estamos caminhando para o final, mas eu queria destacar a Vânia Neres, né, que está aqui no nosso YouTube. Ela parabenizou você, né, pela palestra, todo esforço aí de identificar em português é muito bem-vindo, né, as emoções, então ela agradeceu aí essa iniciativa que você citou, e ela fez a seguinte pergunta: quais estratégias vocês estão adotando para lidar com os aspectos culturais na identificação de emoções? Tá, essa é uma preocupação que a gente teve no início do projeto, porque não daria para pegar só aquilo que a gente fez, por exemplo, que o Alan Cohen fez em inglês e traduzir e colocar para o português, né? Não faria muito sentido, poderia ter falhas, né? Então, o que a gente fez foi um processo de um workshop mesmo, com um grupo de neurocientistas, pesquisadores de áreas distintas, então, psicologia também, linguística, computação, e a gente foi fazendo um processo de back translation, né? Então, a gente foi traduzindo e outras pessoas foram colocando se concordavam ou não. Então, teve emoções que no inglês estava ali presente, mas que para o português não teve um correspondente, do tipo realization, sabe? Realization no sentido de realização, não da realização de realizar algo, do fazer, mas realização de perceber aquilo, sabe? Quando você tem a sacada, né? Tipo, a gente já não consegue fazer uma tradução direta, a gente tem que fazer adaptações, pegando vários estudos também, né, da realidade do português. Então, foi um processo de construção mesmo, né? Então, a gente teve esse cuidado porque não dá para fazer só um depara, porque tem toda uma questão cultural e também específica do idioma, né? Da língua que a gente está utilizando. Bom, Diogo, agradecer novamente essa sua palestra. Acho que trouxe vários aspectos. Tinha mais algumas perguntas aqui, mas privilegiei também a nossa plateia que estava acompanhando, né, no YouTube e no ambiente na plataforma do evento, né? Eu acho que esse tema é muito novo, né, e acho que vai trazer muitas oportunidades, né, de novas pesquisas, né? Essa contribuição do grupo aí, do seu grupo de pesquisa também é muito legal, trazer esses novos datasets, né, novas oportunidades de pesquisa. Então, fico feliz de ver esse trabalho, né, e as publicações aí, as contribuições, parabéns mesmo. Hoje nós estamos aí, essa sua palestra, ela encerra uma série de atividades do nosso WebMedia, né, e hoje a gente tem o encerramento do evento à tarde, às 14 horas, né, deixo o convite para todos aí para participar conosco.
né? E foi um sucesso aí, né? Acho que você fechou a palestra aí nessa manhã aí, repleta de atividades do Comitê Gestor, né? Que é um grande apoiador de forma excelente, né? Então, nossa gratidão, espero que você sempre esteja aí conosco no WebMedia, acompanhando, né? Volte outras vezes, tanto com esse tema da computação efetiva, quanto com outros, né? Com Então, passo a certeza. palavra para você aí para despedir do pessoal, deixar seu recado final aí. E, novamente, meu caro, muito, muito obrigado, viu? Obrigado, Adriano. Quero só agradecer também a presença, as perguntas aí. É um trabalho que a gente está iniciando, né? Porque é também uma área nova, mas a gente acha que dá para ajudar a comunidade, né, brasileira a criar coisas também nessa complicações na área de computação afetiva, mas também discutir todo esse impacto ético, social, que é super importante, né? Então, eu queria só agradecer e me colocar à disposição aí. Espero que ano que vem a gente possa se encontrar de forma presencial, não é mesmo? Se tudo der certo, aí tem o plano do ano que vem, né? A gente ter o evento. Vai ser anunciado agora à tarde, local, já está definido. E espero que possamos encontrar presencial e desfrutar de mais um web media lá. Tá bom? Certo, obrigado, gente. Obrigado, Adriana, de novo, viu? Foi um prazer.